Eu era apenas um jovem sonhador, o favorito de meu pai. Ele me deu uma túnica de muitas cores, algo que meus irmãos nunca entenderiam. Mas o que parecia ser um grande presente rapidamente se tornou um fardo. Eles estavam com inveja de mim. Uma noite, compartilhei um sonho com eles e, ao fazer isso, vi seus olhares se encherem de ressentimento. A esperança da juventude rapidamente se converteu em medo à medida que vi que minhas palavras os incomodavam. O vibrante amarelo da minha túnica, antes símbolo de carinho e afeto, agora se tornava um símbolo de injustiça para eles. Aquele momento, de repente, me fez perceber que nem tudo o que é bom é bem compreendido. Naquela noite, sob o manto escuro do céu, meu destino foi selado por corações envenenados pela inveja e pela malícia de quem deveria me proteger. Fui vendido como escravo por meus próprios irmãos e levado para o Egito. A sensação de ser arrancado da minha terra, da segurança que conhecia, foi devastadora. A túnica que eu usava, antes símbolo do amor do meu pai, agora parecia um peso feito das cores da traição. Cada passo para o desconhecido era uma aflição silenciosa que eu mal podia suportar. Mas mesmo nesse momento de dor, algo dentro de mim se manteve firme. O olhar de meus irmãos desaparecendo no horizonte não conseguiu apagar a luz que ainda bruçuleava em meu coração. Embora o deserto fosse árido, a esperança continuava a brotar dentro de mim, me dizendo que, apesar das dificuldades, algo maior estava por vir. Cheguei a um lugar completamente diferente, o Egito, vasto e imponente, mas com corações tão áridos quanto as areias que se estendiam diante de mim. A casa de Potifar, um oficial do faraó, tornou-se meu novo lar. Ali, labutei com fervor, tentando encontrar algum propósito nas tarefas que me eram designadas. Mesmo diante das adversidades, eu mantinha viva a chama da esperança em meu peito. Mas como a vida muitas vezes nos ensina, as dificuldades nem sempre vêm de onde esperamos. Uma acusação falsa fez com que eu fosse lançado nas prisões do Egito. Em minha mente, o caos se instalou. Por que Deus permitiria isso? Mas mesmo no fundo da prisão, eu me lembrei de algo vital. Nada acontece sem um propósito maior. Nas sombras daquela cela escura, onde a solidão e o desespero eram companheiros constantes, algo começou a se transformar dentro de mim. Eu vi os outros prisioneiros, suas vidas marcadas pelo sofrimento, suas almas desiludidas, mas também vi algo que poderia mudar tudo, a capacidade de fazer a diferença, de trazer conforto e clareza. A habilidade de interpretar sonhos, um dom divino, se manifestou. E ao fazer isso, ao ajudar aqueles que estavam ao meu lado, percebi que Deus estava moldando algo maior em mim, algo que ainda não compreendia totalmente. Quando fui chamado diante do faraó, meu coração disparou, estava diante do maior governante da época e a responsabilidade era imensa. O faraó estava atormentado por um sonho e eu sabia que, se fosse fiel, as respostas viriam de Deus. Ali, no calor da corte egípcia, dei as respostas que ele tanto procurava e foi naquele momento que minha vida mudou para sempre. De simples escravo, fui elevado a conselheiro real. A jornada que me trouxera até ali, embora árdua, havia me preparado para este propósito. Cada passo, cada dor, fazia parte do grande plano que Deus havia desenhado. Como governador do Egito, a responsabilidade não era apenas política, mas espiritual. Eu carregava em meus ombros não só o peso do governo, mas também a missão de trazer salvação ao povo em meio à fome. Cada decisão que tomava, cada grão armazenado, era uma oportunidade de honrar a fidelidade de Deus, de transformar a adversidade em bênção. Eu sabia que não era apenas sobre governar uma nação, mas sobre ser um instrumento de Deus para levar a esperança onde ela parecia não existir. Quando meus irmãos, aqueles que um dia me venderam, apareceram diante de mim, um turbilhão de emoções invadiu meu coração. A dor do passado, as feridas ainda abertas, pulsavam em meu peito. Mas foi ali que eu aprendi o verdadeiro poder do perdão. Perdoar não era um simples gesto, era uma decisão do coração.
Quando os olhei nos olhos, vi o arrependimento e, acima de tudo, a chance de recomeçar. O abraço que se seguiu não foi apenas um gesto físico, mas um símbolo de cura e restauração, um testemunho de que Deus pode transformar o ódio em amor, a dor em perdão. Durante toda a minha jornada, aprendi que, quando confiamos em Deus, mesmo nas horas mais escuras, Ele nos sustenta. Eu me vi em momentos de total incerteza, sem saber o que viria a seguir, mas sempre com a certeza de que Ele estava comigo. A prisão, as acusações, a solidão, tudo isso fez parte de um plano divino que, um dia, faria sentido. A cada passo, Deus me moldava para algo maior, e eu aprendi que, às vezes, as provações mais difíceis são as que nos preparam para as maiores bênçãos. Naquele tempo de dificuldades, entendi que os obstáculos não são meros obstáculos, mas degraus para um propósito maior. Cada revés que enfrentei me ensinou algo novo, me moldou para ser mais forte e mais capaz. Aprendi que não devemos temer os desafios, mas abraçá-los, pois são eles que nos moldam e nos preparam para o que Deus tem planejado para nós. As dificuldades não são finais, mas sim ferramentas que nos tornam mais resilientes, mais preparados para cumprir o propósito divino. Agora, ao olhar para trás, vejo como cada etapa da minha jornada foi essencial. Cada dor, cada vitória, cada momento de dúvida foi uma parte do grande plano de Deus para minha vida. Eu fui preparado para ser mais do que um governante, fui preparado para ser um instrumento de mudança, de esperança. Hoje, sei que o propósito de Deus é maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Ele transforma nossas lutas em vitória, e se confiarmos nele, podemos ter a certeza de que, no final, tudo se encaixará de acordo com o seu plano perfeito. Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se, há um propósito divino até nas situações mais sombrias. Confie em Deus, pois Ele tem algo maior preparado para você, algo que você ainda não consegue ver. E assim como eu aprendi, saiba que a verdadeira vitória não está apenas em alcançar tronos ou riquezas, mas em confiar em Deus em todas as circunstâncias. Se essa história te tocou, ou se você precisa renovar sua fé em tempos difíceis, deixe seu comentário abaixo compartilhando seu pensamento ou experiência. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.